Pagar à vista quase sempre é o caminho mais seguro. É prático, evita juros, impede que você caia em dívidas que viram uma bola de neve e ainda traz aquela sensação de paz por não carregar parcelas pelos próximos meses. Em muitos casos, pagar à vista é sim um sinal claro de organização e inteligência financeira. Mas, e aqui está o ponto central desse vídeo, existem situações em que pagar à vista deixa de ser a melhor escolha e vira uma decisão ruim. Não porque pagar à vista seja errado, mas porque você acaba perdendo liquidez no pior momento possível, assumindo riscos que poderiam ser evitados, deixando de aproveitar vantagens reais ou perdendo dinheiro em algo que não deveria ser prioridade naquele instante. Em outras palavras, pagar à vista é ótimo, mas só até a hora que começa a te atrapalhar mais do que te ajudar. E essa é a parte que quase ninguém percebe. As pessoas repetem como um mantra que à vista é sempre melhor, mas não param para avaliar o contexto, a fase da vida em que estão e o impacto que aquela escolha vai ter no futuro financeiro. O que você vai ver nesse vídeo não são gastos desnecessários, são situações em que pagar à vista te coloca em desvantagem, mesmo parecendo a decisão mais inteligente. Primeiro gasto: cursos, capacitação e formação profissional. Quando o assunto é estudar, fazer um curso, começar uma especialização ou aprender uma habilidade nova, muita gente encara isso como se estivesse comprando um objeto qualquer. Só que educação não funciona como comprar uma TV ou um celular. Não é algo que você compra hoje, usa amanhã e já sente o resultado. Capacitação é gradual, exige tempo, exige prática e tudo evolui passo a passo. Curso de inglês, faculdade, pós-graduação, tudo isso leva meses ou até anos. E o retorno financeiro segue o mesmo ritmo, lento, constante e acumulado. É por isso que pagar à vista nesse tipo de situação costuma ser uma escolha problemática. Quando você paga um curso inteiro de uma vez só, duas coisas ruins acontecem ao mesmo tempo. A primeira é que você reduz sua liquidez imediatamente, tirando uma quantia grande de reserva dos seus investimentos. E a segunda é que antecipa demais um pagamento que, naturalmente, deveria ser distribuído ao longo do tempo. Funciona assim: o curso entrega valor em partes, mês a mês. O conhecimento chega em etapas. A evolução vem com a prática e o retorno financeiro aparece bem depois quando você aplica o que aprendeu. Então, se o benefício acontece aos poucos, por que o pagamento deveria ser imediato? Se o retorno vem em 12, 18 ou 24 meses, faz todo sentido que o pagamento acompanhe essa mesma linha do tempo. Parcelar, nesse caso, não é um desperdício nem falta de disciplina, é apenas alinhar o fluxo do pagamento com o fluxo do benefício. E tem outro ponto importante que muita gente ignora: o famoso desconto à vista raramente compensa o rendimento que seu dinheiro teria se continuasse investido. Por exemplo, um curso custa R$ 4.800. A escola oferece 5% de desconto, o que dá R$ 240. A maioria pensa que o desconto vale a pena. Só que se esse mesmo dinheiro estivesse investido rendendo algo como 1% ao mês, perfeitamente possível hoje na renda fixa, ele renderia praticamente o dobro desse desconto em um ano, sem você fazer esforço nenhum. No fim, a capacitação é um investimento de longo prazo, e por lógica, o pagamento também deveria seguir essa mesma linha, lento, distribuído e proporcional ao retorno que você realmente vai ter. Segundo gasto: equipamento de trabalho. Quando você compra um equipamento de trabalho, computador, câmera, microfone, ferramenta, o que for, não dá para pensar como consumidor. Consumidor compra por impulso, profissional compra para manter um negócio vivo. E é justamente por isso que pagar à vista quase sempre é uma péssima escolha. Equipamento não é um desejo momentâneo, é infraestrutura. E infraestrutura só funciona bem quando você tem caixa sobrando. Nenhuma máquina, por melhor que seja, compensa o estrago de ficar sem liquidez. Quando você paga tudo à vista, você simplesmente esgota o fôlego financeiro que deveria te proteger. E o impacto disso aparece bem rápido. Se algo quebra, se surge um imprevisto ou aparece uma boa oportunidade, você não tem como reagir. Trabalhar com caixa apertado te deixa inseguro, estressado e sempre torcendo para nada sair do controle. Além disso, equipamento de trabalho não traz um retorno imediato. Mesmo que ele seja muito superior ao que você usava antes, sua renda não aumenta do dia para a noite. Existe adaptação, ajustes, organização de processos, o ganho surge aos poucos. Queimar o caixa hoje esperando um retorno que só virá daqui a meses é um erro clássico de gestão. É por isso que, na prática, liquidez vale mais do que um equipamento top. Ter um equipamento razoável e um caixa cheio é muito melhor do que ter o melhor equipamento do mercado e um caixa zerado. O caixa é o que te dá autonomia, espaço para corrigir erros, proteção contra imprevistos
e liberdade para aproveitar oportunidades quando elas aparecem. Nenhum computador de última geração te entrega isso. Por isso, parcelar equipamento de trabalho não é uma dívida, é estratégia. É a forma de manter o negócio respirando enquanto o próprio equipamento, aos poucos, começa a gerar um retorno que paga as parcelas. É assim que as empresas funcionam, não porque falta dinheiro, mas porque alinhar custo e retorno é simplesmente mais inteligente. O verdadeiro prejuízo está em pagar tudo à vista e passar meses travado, recusando projetos e deixando oportunidades passarem porque o caixa ficou comprometido. Isso custa muito mais do que qualquer parcelamento. Você não perde dinheiro parcelando o equipamento, você perde quando fica sem caixa para crescer. Terceiro gasto: plano de saúde e seguros. Plano de saúde e seguros fazem parte de algo que quase ninguém aprende a lidar de verdade: gestão de risco. A função deles é proteger sua vida financeira quando alguma coisa dá errado. E tudo que envolve proteção segue a mesma lógica: você paga aos poucos para evitar um prejuízo enorme. Por isso, pagar esse tipo de serviço à vista raramente é uma boa ideia, não pelo preço, mas pela matemática envolvida. Ao contrário de um imóvel ou equipamento que você realmente compra, plano de saúde e seguros são serviços renovados mês a mês. Eles já são pensados para funcionar parcelados, porque risco, reajuste e cobertura são calculados dessa forma. Pagar à vista aqui é tentar forçar um modelo que o próprio produto não utiliza. Fora isso, o desconto à vista também quase nunca compensa. As operadoras oferecem 3, 5, talvez até 8% de desconto, mas isso se torna irrelevante diante do risco real, porque se você coloca 5, 7 ou 10 mil reais de uma vez só num pagamento anual, e no mês seguinte enfrenta uma demissão, uma emergência médica, um acidente ou qualquer imprevisto sério, você fica sem caixa para reagir. Na prática, o risco de um problema acontecer é maior do que o benefício do desconto. Quem entende de finanças sabe que o plano de saúde protege a saúde e a reserva financeira protege todo o resto. Pagar à vista sacrifica justamente sua capacidade de responder ao inesperado, e ao travar esse dinheiro por um ano inteiro, você perde flexibilidade. Se surge uma operadora melhor, mais barata ou com uma cobertura superior, você não consegue mudar. Outro ponto importante é que seguro não é algo para quitar, é algo para gerenciar. Pagar o seguro do carro ou da casa à vista pode dar a impressão de que você está resolvendo a vida, mas é só pagamento antecipado de um período limitado. É como pagar 12 meses de aluguel adiantado. Isso não te dá um imóvel. Da mesma forma, pagar 12 meses de seguro não te dá patrimônio, apenas concentra um gasto que deveria ser distribuído. Nesses casos, parcelar não é dívida, é simplesmente seguir a lógica do próprio serviço. Existe uma grande diferença entre parcelar algo que perde valor, como um celular ou um tênis, e parcelar um serviço contínuo. Plano de saúde funciona como internet, água ou energia. Não faz sentido quitar porque não é um bem, é um custo mensal da sua vida e do seu trabalho. Se cabe no orçamento sem comprometer nada, é assim que deve ser pago. Quarto gasto: melhorias no imóvel que reduzem o custo. Melhorias no imóvel que reduzem o custo, como instalar placa solar, trocar o sistema elétrico para um mais eficiente, trocar aparelhos velhos por versões modernas, não são compras comuns, são projetos. E projetos têm uma característica peculiar: quase nunca custam apenas o que está no orçamento. Toda obra tem imprevisto, pode faltar material, estourar um cano, exigir refazer parte do serviço ou surgir uma adaptação que ninguém tinha previsto. Quem já mexeu em casa sabe, obra tem vida própria. E é justamente aqui que pagar à vista vira uma burrice financeira. Quando você paga tudo de uma vez, esvazia o bolso antes mesmo de saber o custo real do projeto. A obra começa e se aparecer qualquer gasto extra, e ele vai aparecer, você fica sem margem de manobra. Acaba por parcelar exatamente o que não deveria, o imprevisto. O que muita gente não percebe é que melhorias estruturais funcionam como uma assinatura mensal indireta. Reduzem gasto mês após mês. A conta de luz cai, a casa fica mais eficiente, você gasta menos com manutenção e isso vira uma economia recorrente, quase como assinar um serviço que te devolve dinheiro. Por isso, faz mais sentido encaixar o custo dessas melhorias no orçamento mensal do que destruir sua reserva pagando tudo à vista. Quando você parcela, o projeto entra na sua rotina financeira, você mantém controle, respiro e ainda deixa espaço para ajustes no meio do caminho. Outro ponto importante: melhorias estruturais raramente precisam ser feitas para ontem. Você não está apagando um incêndio, está melhorando a estrutura da casa. É algo planejado, e tudo que é planejado deve ser encaixado no orçamento, não arrancado do patrimônio de uma vez. E tem mais: essas melhorias
Normalmente aumenta o valor do imóvel, mas só quando a obra termina e tudo está funcionando. Parcelar permite avançar sem comprometer o patrimônio antes do tempo. Você paga enquanto o projeto evolui e colhe o benefício quando ele fica pronto. Quinto gasto, suas férias. A lógica é simples. Se você já sabe que vai tirar férias, por que não preparar o terreno ao longo do ano? Em vez de esperar chegar a promoção de passagem e arrancar uma quantia enorme da sua conta, você separa um valor fixo todo mês. Assim, quando a data da viagem chegar, boa parte ou até tudo já vai estar pago. E mais importante, você ainda terá dinheiro reservado para aproveitar a viagem sem culpa, sem aperto e principalmente sem depender do cartão de crédito. Pagar férias à vista não te faz mais organizado, te faz só mais estressado. Você trava um valor alto de uma vez e depois passa o resto do ano se virando para repor o buraco que deixou no orçamento. Um parcelamento inteligente faz o contrário, te dá previsibilidade, te ajuda a manter a disciplina e ainda encaixa o custo da viagem dentro do seu próprio mês, sem comprometer sua reserva ou seus investimentos. É um compromisso com você mesmo. Quando você distribui o custo das férias ao longo do ano, a viagem deixa de ser um peso e vira parte natural da sua rotina financeira. Assim, quando o dia chegar, você não só viaja com tudo organizado, como viaja com a cabeça leve, do jeito que férias realmente deveriam ser. Sexto gasto, previdência privada. Previdência privada não é uma compra, é um compromisso de longo prazo com você mesmo. E justamente por isso, pagar esse tipo de investimento à vista é um erro que muita gente comete quando recebe uma bolada, vende um carro ou ganha algum dinheiro inesperado. A pessoa pensa, vou colocar tudo de uma vez para garantir minha aposentadoria. Só que a previdência não funciona assim. Previdência funciona como as férias. Você já sabe que vai precisar disso. Não é surpresa, não aparece do nada. Não é algo urgente que precisa ser resolvido hoje. É um projeto de décadas, não de um único pagamento. E aí entra o ponto principal. A força da previdência está na constância, não no valor único. Você não constrói a aposentadoria colocando um montante gigante e esperando que aquilo resolva a sua vida. Você constrói colocando um pouco todo mês, exatamente como faz com qualquer plano de longo prazo. É assim que esse tipo de investimento foi criado para funcionar. Parcelar, ou melhor, aportar mensalmente, faz parte da mecânica da previdência. O dinheiro entra devagar, acumula devagar e cresce devagar. O pagamento precisa seguir a mesma lógica. Quando você coloca tudo de uma vez, você só esvazia seu caixa e perde a chance de usar esse dinheiro para coisas que poderiam realmente acelerar sua vida agora, como melhorar sua carreira, seu negócio, sua renda e sua segurança financeira. Por isso, a estratégia é simples: fazer um plano mensal, encaixar no orçamento, não mexer no dinheiro que está construindo sua renda futura e deixar o tempo fazer o trabalho. Previdência privada é igual dieta, academia e aprendizado. Só funciona quando vira rotina. Sétimo gasto, softwares e assinaturas profissionais. Esse é outro ponto que muita gente se complica, porque encara software como se fosse uma compra única, quando na verdade ele funciona exatamente como qualquer serviço contínuo do seu trabalho. Se você usa edição de vídeo, CRM, plataforma de designer, automações, inteligência artificial, tudo isso faz parte da sua operação diária. Você não assina por um mês e abandona, você usa por anos. Por isso, não faz sentido nenhum pagar esse tipo de ferramenta à vista. Esses softwares te ajudam a produzir melhor, entregar com mais qualidade e ganhar mais dinheiro. Eles fazem parte do seu custo mensal de trabalho, não do seu patrimônio. Quando você paga tudo de uma vez, só acontece o pior cenário: o dinheiro sai do caixa e nada muda na sua rotina, porque você vai continuar usando o serviço mês após mês. Assim como acontece com cursos, seguros ou férias, o melhor para a sua saúde financeira é encaixar essas assinaturas dentro do orçamento mensal, como qualquer despesa previsível. E tem um detalhe que pouca gente comenta: software é atualizado o tempo todo. Você não compra uma versão para sempre, você paga por algo que evolui continuamente. Ou seja, software não se quita, ele é um serviço, não um produto definitivo. E o lado bom é que quando você paga mês a mês, o próprio uso dessas ferramentas podem aumentar sua renda, acelerar seus processos, elevar a qualidade do seu trabalho e até abrir portas que você nem imaginaria. O custo fica natural, porque acompanha os resultados que eles ajudam a gerar.